Durante o Fórum Mundial de Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a Groenlândia e outros temas. E agora eu quero chamar aqui o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Qual foi a frase impactante de Donald Trump dessa vez, hein, seu Eliseu Caetano? Bem-vindo, meu amigo. Foram muitas, seu Evandro Cini, foram muitas, viu? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, e claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Donald Trump falou e falou e falou. Durou aproximadamente 1h40, o que seria um discurso de apenas 30 minutos do presidente dos Estados Unidos. Claro que teve transmissão ao vivo na íntegra aqui na programação da Jovem Pan, já foi ali no final da manhã, início da tarde. Trump falou sobre Groenlândia. Eu separei aqui uns pontos-chave, uns pontos altos da fala dele lá na abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ele insistiu mais uma vez na aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, argumentando razões de segurança nacional estratégica e até de proteção global, dizendo que nenhuma outra nação ou grupo de nações pode protegê-la melhor do que os Estados Unidos. Ele pediu negociações imediatas para discutir a compra da Groenlândia, mas também deixou claro que não usaria força. Aliás, repetiu isso várias vezes ao longo de 1h40 de discurso. Também criticou bastante a Dinamarca por não ceder a um acordo e chamou a ilha da Groenlândia de um pedaço de gelo necessário para a segurança. Aliás, essa frase que ele chama a Groenlândia de um pedaço de gelo está repercutindo principalmente nas redes sociais. Agora há pouco eu vi que a Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, estava discutindo no Twitter, no X atualmente, né, com uma jornalista sobre isso. Tá rendendo pano para manga, viu? Vamos para a economia, Cine? Bom, celebrou um milagre econômico aqui nos Estados Unidos, diz que pela liderança dele, com a liderança dele, teve crescimento sem precedentes, aberturas de plantas de energia, remoção de turbinas eólicas perdedoras de dinheiro e que matam pássaros, segundo as palavras dele. Também teve demissões de burocratas, redução de impostos para produtores domésticos e disse que contrapôs isso a tarifas mais altas sobre as nações estrangeiras, ou seja, acreditando o sucesso financeiro, o sucesso econômico dos Estados Unidos ao tarifaço. Outros temas, mencionou sobre liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial e em criptomoedas, superando inclusive a China nas palavras dele. Inclusive Miami, aqui no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo, é considerada a capital da criptomoeda no mundo, né? Ele também falou sobre as deportações em massa de imigrantes ilegais, muitos desses brasileiros, a cooperação com a Venezuela após a abdução de Maduro, falou que está tudo indo muito bem lá na Venezuela, que o país vai ficar mais rico em meses do que em todos esses anos de regime Maduro, que ele inclusive já teria enviado para Delcy Rodrigues um aporte financeiro por conta da venda de petróleo que ele já está fazendo, que ele já está trabalhando por aqui. Falou que a Venezuela vai ter um futuro de oportunidades maiores e mais grandiosas do que qualquer coisa na história humana, viu? Agora, é claro, também tem críticas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui agora há pouco para tentar entender como a mídia internacional viu, né, ouviu esse discurso de Donald Trump. Sim, o que a gente tem é o seguinte: a fala dele, de uma maneira geral, está sendo descrita como divagante, prolixa, isso por várias fontes, viu? Com um tom de autoelogio e críticas diretas a políticas globais anteriores. Aliás, após o discurso dele, houve uma sessão de perguntas com o presidente do Fórum Mundial, com o Borge Brand, e apesar do discurso dele ter sido longo, duradouro, abrangente, essas menções diretas aí à Groenlândia foram curtas e repetitivas. Eu acho que a gente separou um trecho de uma fala dele e queria colocar para a nossa audiência ouvir e ver. Provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar a força excessiva, o que nos tornaria francamente imparáveis. Mas eu não farei isso. Ok, agora todos estão dizendo, que bom. Essa é provavelmente a declaração mais importante que fiz, porque as pessoas pensaram que eu usaria a força, mas eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não usarei a força.
Tudo que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia. Bem, nós já o tínhamos como território sob tutela, mas o devolvemos respeitosamente à Dinamarca não faz muito tempo, depois de derrotarmos os alemães, os japoneses, os italianos e outros na Segunda Guerra Mundial. Nós o devolvemos à Dinamarca. Como vocês podem ter percebido, Donald Trump falou várias vezes que não pretende invadir ou atacar a Groenlândia, pelo menos não militarmente, mas reforçou muitas vezes, sim, que pretende sim comprar o território ou o pedaço de gelo flutuante, como ele se referiu à Groenlândia, que é estratégico para a segurança dos Estados Unidos e, segundo ele, para a segurança global. Reforçou, que nenhum outro país do mundo poderia fazê-lo melhor do que os Estados Unidos. Então, em resumo, Trump reafirmou a intenção de negociar a aquisição da Groenlândia, disse que quer negociações imediatas, reforçou que não pretende usar o uso da força militar, justificou a ideia com argumentos de segurança estratégica, mas não apresentou detalhes novos sobre, por exemplo, valores, modelos de acordo ou até mesmo o papel do governo da Groenlândia em um caso de anexação. O restante do discurso foi marcado por outros assuntos, outros temas, como eu falei, economia global, comércio, política industrial, inteligência artificial, energia e política externa. A Groenlândia apareceu muito mais ali como um recorte, um recorte específico, não como eixo central da fala, apesar da imprensa do mundo inteiro estar interessada nesse tema, salvo engano, eu acho que a gente tem mais um trecho, eu não sei se a gente juntou os dois trechos. Não, juntamos, vamos rodar. Não? Roda então aí. Vamos rodar aí. Então, queremos um pedaço de gelo para a proteção mundial. E eles não vão nos dar? Nunca pedimos nada além disso, e poderíamos ter ficado com aquele pedaço de terra, mas não fizemos. Então, eles têm uma escolha. Podem dizer sim, e nós seremos muito gratos, ou podem dizer não, e nós nos lembraremos. Uma América forte e segura significa uma OTAN forte, e essa é uma das razões pelas quais trabalho todos os dias para garantir que nossas forças armadas sejam muito poderosas e que nossas fronteiras sejam muito fortes. Cine, como você pôde ver, a fala de Donald Trump foi forte, mas foi muito vaga também, Ele disse, mas não falou muita coisa. Agora, essa foi a primeira coletiva que ele deu hoje de duas, viu? Agora há pouco ele terminou uma outra, só com empresários riquíssimos. Sabe qual é o motivo? Trazer investimentos para cá, para os Estados Unidos. Ele falou por aproximadamente 45 minutos com diversos empresários do mundo inteiro que estão lá em Davos, na Suíça. Até estranhei você e o Piperno não estarem lá. Quero saber o motivo, vou ficando por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal Jovem Pan. Sabe o que é, Eliseu Caetano? Ontem nós mostramos aqui com a participação do nosso Pablo Spyer que, diante dessas falas de Donald Trump bastante polêmicas, vários investidores estavam retirando seus investimentos dos Estados Unidos e trazendo para o Brasil, o que inclusive reforçou a pontuação da nossa bolsa por aqui. Foi o que aconteceu comigo e com o Piperno. Diante dessa instabilidade, Piperno, nós decidimos retirar os nossos grandes investimentos lá das bolsas americanas e trazer aqui para a Bolsa Brasileira, e por isso ajudamos na movimentação também dessa pontuação com o touro de ouro como resultado, seu Eliseu Caetano. Aí nas bolsas americanas. Justíssimo. Exatamente, meu amigo. Se você precisar de dinheiro emprestado, não peça. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Ô, Fábio Piperno, vamos falar dessa situação envolvendo a Dinamarca e a maneira como o Donald Trump tem mencionado isso, porque havia um temor e até uma preparação dos países europeus sobre a possibilidade de uma ação militar naquele território. Trump vai em Davos e diz: não haverá nenhum tipo de ação militar. Porém, nós insistimos na vontade de comprar a Groenlândia. Até onde vai essa tensão que foi, digamos, instalada por Donald Trump com aliados históricos dos países europeus? A partir das falas do presidente americano, nesses últimos dias, é claro que há algo de podre contra o reino da Dinamarca, porque, veja, ele fala abertamente em assumir a Groenlândia e se apossar da Groenlândia de alguma forma. Hoje ele pelo menos amenizou o tom. Bom, não vai ser pela força. Nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar por isso. Ué, mas como é que ele vai pagar por isso se a parte que a dona, ela não quer vender? Então, é óbvio que, eu insisto nisso, já passou do campo da bravata. Uma coisa é ele assumir,
vai lá e mostra um mapa da América do Norte, anexando o Canadá, anexando não sei o quê, muda o nome do Golfo do México, agora, quem sabe até Golfo Trump, ameaça o Panamá, ameaça todo mundo. Agora, outra coisa é ele partir para as ações de fato. Então, quando países da Europa começam a enviar tropas lá para a Groenlândia, é porque mais do que ninguém eles começam também a levar a sério esse tipo de coisa. E veja, isso significa, primeiro, o fim do pacto que, de alguma forma, garante alguma estabilidade nessas relações entre os países do Ocidente desde o final da Segunda Guerra. Segundo, é claramente também um primeiro passo para a implosão da OTAN, enterrando mais uma instituição, mais um organismo multilateral. Então, veja, isso tem também um reflexo lá do outro lado do mundo. Ora, uma OTAN mais fraca significa também animar muito mais a Rússia, que tem um fronte aberto lá na Ucrânia, mas e quem garante que vai parar nisso? Ora, se a OTAN vai ter que começar a deslocar forças e tropas para o outro lado, por que não a Rússia não se anima, por exemplo, a encarar uma OTAN enfraquecida bem nas suas fronteiras? Alan Gani, o Donald Trump trouxe em sua campanha aquela sigla MAGA, né? Make America Great Again. Mas ao longo de suas decisões foi sendo reconhecido como taco, Trump always chickens out. Que seria Trump sempre arrega por conta do tarifaço que ele ameaçava impor e que depois deixava ali de stand-by enquanto as negociações aconteciam. Você acha que nesse caso envolvendo a Dinamarca há um Trump always chickens out ou não? As ameaças estão dizendo que é algo que sim ele pretende fazer e dessa vez ele não iria amarelar. Eu acho que ele não vai amarelar, mas também acho muito, mas muito improvável uma ação militar. Isso porque os Estados Unidos teriam que ocupar o território. Você não consegue governar pelo Twitter, você não consegue governar no modo EAD online. Não dá. Você teria que mobilizar tropas, você precisa de uma administração. Então isso não seria possível, isso seria muito custoso. É diferente da ação que ele fez na Venezuela, que é simplesmente retirar o Maduro, coopta ali o sistema, né, e continua com um sistema mais alinhado a ele. Isso não ocorre na Groenlândia, até porque a própria Groenlândia, a própria Dinamarca não querem isso, então essa cooptação não seria possível. Agora, qual é a bala de prata que Donald Trump teria? Que é o pesadelo da Europa, é o maior medo da Europa. Dizer o seguinte, olha, estou retirando o meu apoio financeiro, não faço mais parte da OTAN. E aí, isso poderia forçar a Dinamarca a vender a Groenlândia a um preço de banana, mas em troca os Estados Unidos continuariam na OTAN. Eu vejo que esse desfecho, Evandro, é bem possível. E você tem acertado bastante das suas previsões relacionadas aos Estados Unidos ultimamente, Alan Gani. Ô, Lucas, em relação a essa situação envolvendo a Dinamarca, o Trump já diz o seguinte, a Dinamarca, ela é... Qual que foi a palavra mesmo? Ingrata. Ingrata, é. Ela é ingrata porque os Estados Unidos já mantêm a, digamos, segurança, né, a cobertura naquele território e agora em que ele quer de fato ocupar o espaço, a Dinamarca se coloca contrária ou se coloca como uma oposição a Donald Trump. Você acha que faz sentido essa crítica que o presidente norte-americano faz? Evandro, ele não chama a Dinamarca de ingrata apenas por assegurar a segurança da Groenlândia hoje, mas porque durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve um avanço dos nazistas lá, né, na Groenlândia, os Estados Unidos asseguraram que eles não ocupassem a Groenlândia. E aí eles devolvem o território para a Dinamarca. Mas veja que interessante, né? Naquela época, o Truman já havia manifestado um interesse em adquirir a Groenlândia. Na verdade, isso é um interesse dos Estados Unidos desde o século XIX. O presidente dos Estados Unidos da época, logo após a Segunda Guerra Mundial, tenta comprar a Groenlândia, a Dinamarca não aceita e os Estados Unidos acabam ficando sem a Groenlândia. Por isso que hoje o Trump chama a Dinamarca de ingrata. E também porque, como o Gani bem colocou aqui, os Estados Unidos eles asseguram um certo poderio militar, uma proteção para a Europa. Então,
há um sentido na crítica do Trump, não que a Europa deva ser grata e dar a Groenlândia para ele, mas porque a Europa fica dando essas declarações, fica agindo com uma certa birra, uma forma antidiplomática de um país que já ajudou a Europa durante muito tempo.